mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. Capítulo 24. Apenas 2 versículos para efeito de introdução do que vamos compartilhar hoje a respeito do tabernáculo. Lucas 24, versículos 44 e 45. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Numa outra ocasião, já citei para os irmãos esse verso, mas gostaria então nessa noite de lê-lo, para que esteja então bem claro aos nossos olhos o motivo de nós estarmos, vez após vez, durante essas quartas-feiras, nos detendo vagarosamente no que a Palavra de Deus, através especialmente do livro de Êxodo, um dos 5 livros de Moisés, o qual o Senhor citou aqui no verso 44 de Lucas: tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, de mim, disse o Senhor. Então, esse é um dos textos que mostra com clareza qual o valor espiritual de nós nos determos nesse assunto do tabernáculo, com um único e fundamental motivo: ver a Cristo. Tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E no verso 45 ajunta essas 3 expressões: lei de Moisés, 5 livros, os profetas, 17 livros, e os salmos, não apenas o livro dos salmos, mas os livros poéticos. E no versículo 45 diz que esses elementos todos, leis de Moisés, profetas e salmos, são as Escrituras. Então todas as Escrituras têm uma única finalidade, um único objetivo: revelar a santa, gloriosa pessoa do Senhor Jesus aos nossos olhos. Jesus é a chave que abre as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Então vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que lance luz pela sua graça, fidelidade para conosco, sua igreja. Ele lance luz na sua palavra para mais um período de estudo. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus nós estamos reunidos, agradecendo-te pela tua fidelidade em estar conosco como o Senhor prometeu. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, nós estamos aqui por causa de ti. Nosso motivo é o Senhor, nossa sede é o Senhor, nossa fome é o Senhor. Concentra todo o nosso coração em ti, Senhor. Nós desejamos de todos sermos convertidos a ti. Ganha-nos completamente, tudo que há em nós. Tu és absolutamente digno, Senhor, de receber tudo que somos, tudo que temos. Pedimos ao Senhor pela tua fidelidade, que mais uma vez se mostre a nós através da sua palavra. Que ela, como espada de 2 gumes, viva e eficaz, possa formar Cristo no nosso interior, para que sejamos expressão tua. Entregamos a ti esse tempo, confiados inteiramente, Senhor, na tua total provisão. Esperamos tudo de ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então Êxodo, capítulo 27, e prosseguir o que já temos estudado a respeito deste capítulo.
com relação ao altar do holocausto, foi o nosso assunto anterior, né? Versículos 1 do capítulo 27 de Êxodo, versículo 1 até o verso 8, já estudamos, mostrando qual é o foco, o enfoque central desse altar de bronze, o altar do holocausto. Imediatamente após a narrativa do Espírito Santo através de Moisés, versículo 9, é descrever o lugar onde este altar estava colocado, juntamente com aquele outro móvel que vinha logo em seguida, não descrito aqui. Nós já falamos para os irmãos por que ele não é descrito aqui, não precisamos repetir, mas no átrio do tabernáculo, que será descrito nesse capítulo 27, dos versos 9, como você está vendo aí, até 19. Nesse átrio estavam o altar de bronze, ou também chamado altar do holocausto, e a pia de bronze, dois grandes objetos de bronze, porque no átrio exterior, o assunto focal, podemos dizer assim, é a purificação dos pecados. Nós falamos para os irmãos, só rapidamente, para abrir uma pequena janela panorâmica, para a gente entender melhor o que vamos ler agora há pouco. Quando nós olhamos o tabernáculo, de dentro para fora, ele começa a ser descrito em Êxodo 25, está aí na sua Bíblia, Êxodo 25, pela arca, propiciatório, depois vem um passo para fora, mesa dos pães, na sequência, candeeiro, depois as cobertas, 4 cobertas, a coberta de querubins, a coberta de pelos de cabra, pele de carneiro tinta de vermelho, peles de animais marinhos. Então sempre de dentro para fora, porque Deus, quando Ele começa a falar, começa a se revelar, Ele começa sempre por si mesmo, porque Ele é santo, perfeito. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então toda a revelação de Deus começa por si mesmo. Ele não começa pela criação, Ele não começa pelo homem. Nós temos tido tanta necessidade de retornar a esses princípios hoje, porque nós temos tido um evangelho, entre aspas, que começa pelo homem e termina com o homem, antropocêntrico e não cristocêntrico. Um evangelho focado na necessidade do homem e não nos propósitos de Deus. Então uma inversão absoluta. Mas quando Deus começa a se revelar, Ele começa por Ele mesmo. Porque, irmãos, toda a nossa glória está em conhecer a Deus. Lembra o que Jeremias disse no capítulo 9? Jeremias 9, se você quiser depois conferir, versos 23, 24. O Senhor diz tão claramente assim: aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Aquele que se gloriar, glorie-se nisso. Não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. E saber que eu sou o Senhor, e faço justiça e juízo. Ele sempre começa por Ele mesmo. Porque, irmãos, toda a nossa bem-aventurança, se você quiser, felicidade. Existe um evangelho aí, quero frisar isso de novo, que tem pregado felicidade à parte de santidade. Que você encontra um meio para ser feliz sabendo usar bem Deus. Se você souber usar bem Deus, você vai ser feliz. Ele é o Deus do ouro e da prata. Ele é o Deus que abre portas. O evangelho é antropocêntrico. Mas a palavra de Deus inverte essa ênfase. Ela diz assim: olha, a bem-aventurança máxima do homem está não em ter uma ou outra porta aberta para isso ou para aquilo. Isso é secundário. Isso faz parte dos desígnios especiais de Deus, mas não do seu desígnio central. Seu desígnio central é conhecê-lo. E a vida eterna é essa, João capítulo 17, o Senhor naquela oração sacerdotal. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Porque o Senhor Jesus Cristo é a única expressão desse Deus, é o verbo que se fez carne. Então, irmãos, quantos textos há na palavra? O apóstolo Pedro, no finalzinho da sua segunda epístola, 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento do nosso Salvador, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Né? Então a palavra de Deus nos encoraja a esse conhecimento espiritual. Não é um conhecimento informativo,
Não é um conhecimento intelectual. Não é um Jesus Cristo dos cantores de música pop, como nós temos visto tanto por aí. Mas é o Senhor Jesus da Bíblia, o Deus da Bíblia, assim como revelado na face de Cristo. Deus mesmo resplandeceu nos nossos corações, nos regenerando, nós nascemos de novo, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É o que Paulo fala aos Colossenses. São infinitos textos, todos eles focados. A glória maior dos filhos de Deus é conhecer o seu Deus, na saúde ou na doença, em qualquer situação, né? É o nosso supremo propósito, nosso supremo privilégio. Então, irmãos, que privilégio para nós abrirmos as Escrituras, ainda que do Velho Testamento, não achando que isso é coisa de judeu, não achando que isso é coisa informativa de séculos anteriores, para aqueles que gostam de história. Nada disso. É a palavra de Deus que revela Jesus na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos e em todas as Escrituras. Foi isso que ele disse, né? Então, graças a Deus, porque podemos palmilhar esse caminho do tabernáculo com esse foco e desejo de ver melhor a Cristo, interpretando a palavra de Deus do Velho Testamento com a palavra de Deus do Novo Testamento, porque a palavra de Deus é autoconsistente. Nós não precisamos de nenhum livro para interpretar a Bíblia, ela se auto-interpreta. Ela é tão perfeita quanto seu autor. Então, quanto nós precisamos da luz do Novo Testamento para conhecermos o Velho Testamento, aquelas nuances e contornos tão lindos da pessoa gloriosa do nosso Redentor, que foram deixados para nós nas Escrituras proféticas, Escrituras do Velho Testamento. Graças a Deus por isso. Vamos ler então a respeito desse átrio. Como eu disse para os irmãos, o Senhor sempre começa de dentro para fora. Êxodo 25, a arca, o propiciatório. Agora nós já estamos no 27, terminando o capítulo 27. Nós estamos lá fora, viemos lá de dentro para fora. Agora estamos no átrio, né? E ainda, completando um detalhezinho mais antes de lermos, no átrio tudo é de bronze, lá no interior tudo é de ouro. Por quê? Ouro na Bíblia fala da glória, vida e natureza de Deus. Esse é o foco no que se refere ao ouro. Paulo, em 1 Coríntios 3, quando ele fala sobre aqueles que edificam na vida da igreja, exercendo ministérios cristãos, ele fala assim: veja cada um como edifica. Se alguém edifica com ouro, prata ou pedras preciosas, manifesto se tornará a obra de cada um. Ouro vem primeiro, depois prata, depois pedras preciosas, porque ouro tem a ver na Bíblia, na tipologia bíblica, diretamente com a glória de Deus, com a natureza de Deus. Então, no interior do tabernáculo tudo é ouro, porque o Senhor está falando do que Ele é, não é? Esse rico Senhor, aquele que se manifesta lá no Santo dos Santos, com sangue, para que nós possamos encontrá-lo. Aquele que se dá a nós como pão na mesa de ouro, não é mesa de bronze, é mesa de ouro, como já estudamos, né? Nosso Deus que se dá a nós como pão na mesa de ouro. Nosso Deus que é luz da vida no candeeiro. Mas agora nós viemos para o átrio, no capítulo 27, né? A parte externa. E nós vimos que o primeiro móvel descrito em Êxodo 27 é o altar de bronze. Saímos do ouro, viemos para o bronze. Porque na Bíblia, na tipologia bíblica, o bronze tem relação com pecado. Ou relação paralela com julgamento. Também não preciso repetir, na reunião anterior já citei os textos. O Senhor Jesus falando sobre a serpente de bronze, comparando a Ele mesmo levantado na cruz, sendo julgado por nós, porque o bronze tem relação com o pecado. João, capítulo 1 de Apocalipse, vendo o Senhor com aqueles pés de bronze, como que refinados numa fornalha, né? Então o bronze tem relação com o pecado e consequentemente com o julgamento, ou se quiserem, com o julgamento do pecado. Essa é a simbologia do bronze na Bíblia, tá certo? Então quando nós começamos a caminhar do lado de fora para dentro, nós temos o contrário. Deus, quando começa a revelar, começa dele mesmo. Agora nós, quando queremos conhecer qual é o caminho para nós conhecermos a Deus, lá no Santo dos Santos, lá na arca, lá na Shekinah, a glória de Deus, nós não vamos de helicóptero descer lá dentro do Santo dos Santos, assim, por uma corda, não é? Nós temos que entrar pela porta, porque aquela porta fala do nosso bendito Senhor, de 4 cores,
se referindo ao Senhor nas suas 4 faces, como reveladas pelos 4 evangelhos. Não é? Então o homem caminha de fora para dentro. Primeiro ele passa pela porta. Depois ele encontra o altar de bronze, porque o pecado tem que ser julgado. Que esperança há de nós termos comunhão com o Senhor na mesa de pães, na mesa de ouro, se o pecado não foi julgado? Se nós não fomos lavados na pia com a água da palavra, como vamos ver aqui mais para frente, em outras reuniões, quando chegarmos lá, né? Então o bronze vem primeiro, porque quanto ao homem, o seu pecado tem que ser tratado. Do contrário, ele não pode conhecer a Deus. Então, quando estudamos no início do capítulo 27, altar de bronze, nós vimos que essa é a ênfase. 4 chifres. O sangue era derramado ali na base daquele altar. O animal era queimado ali, tanto para o holocausto, tudo queimado para Deus, quanto para a oferta pelo pecado, né? E ofertas pacíficas. Aquele era o lugar onde o pecado do homem era expiado. No que concerne ao holocausto, o sacrifício específico do holocausto não tinha relação com o pecado. Fala de consagração total a Deus, né? Mas os outros sacrifícios têm relação com o pecado. A oferta de paz, a oferta pelo pecado propriamente, a oferta pelas transgressões, né? Então o altar de bronze fala da cruz de Cristo. Irmão, guarde isso. Altar no Velho Testamento sempre é uma figura da cruz. Sempre. Todas as passagens. Todas as vezes que altar no Velho Testamento é descrito na Bíblia, ele tem relação com a cruz de Cristo. Ele vai te mostrar algum aspecto glorioso a mais da cruz bendita do Senhor Jesus. Então, com o altar de bronze não é diferente. O altar de bronze, onde o animal era oferecido, no Velho Testamento, fala da cruz de Cristo, onde o verdadeiro Cordeiro de Deus foi oferecido. E nós estamos, então, expiados. Literalmente significa com a culpa tirada. Não porque Deus é cego e nem caduco. Quando ele diz em Hebreus que dos nossos pecados ele jamais se lembrará, não é porque Deus tem falta de memória, mas é porque ele nos contempla através do precioso sangue do seu querido Filho, que foi oferecido por nós em uma obra consumada na cruz do Calvário. Então jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Já vimos isso na reunião anterior, né? Agora, irmãos, será que esse lugar que nós vamos ler agora, versículo 9, tem algo a mais para nos falar com relação a essa obra de julgamento do pecado? Eu creio que tem, e muito. Vamos ler então alguns versículos e estudar um pouco. Versículo 9 do capítulo 27. Farás também o átrio do tabernáculo. Enquanto vamos lendo, o irmão podia ligar para nós esse projetor. Nós tiramos mais uma figura desse livretozinho, que está aqui em cima dessa mesa, né? Casa de Ouro. Acho que a maioria dos irmãos já tem esse livreto, né? As fotos foram tiradas dali. Ele é bem sintético, bem simplesinho, mas muito interessante, muito bom nesse assunto. Essa foto também, essa gravura foi tirada do livretinho. Aquela parte externa que circunda toda a tenda do testemunho é chamada átrio ou pátio exterior. Veja que ele é cercado por 20 colunas de cada lado mais comprido e por 10 colunas de cada lado mais estreito, a frente e o fundo. Então ele tem 100 côvados. Vamos dar uma olhadinha na figura primeiro, depois a gente lê que ajuda os irmãos a entenderem melhor o texto. 20 colunas de um lado, 20 colunas de outro, dos lados mais compridos. 10 colunas no fundo, 10 colunas na frente. Sendo que na frente, 3 de um lado e 3 para outro e 4 para a porta. Uma fazendo a base e 4 colunas ligadas à porta propriamente dita, né? Então os irmãos estão vendo a disposição desse átrio, como ele era feito. Cada estacazinha dessa tinha uma composição especial para a base, para a cabeça dela ali, a verga, como é chamada, né? Era de prata, como a gente vai ler. Havia um espaço delimitado pelo Senhor, não foi deixado para ideia de Moisés, não. Houve uma designação divina para o espaço entre uma coluna e outra. Veja como o Espírito Santo é metódico, como ele quer nos falar algo.
Ele designou um espaço de 5 côvados, mais ou menos 2,5 metros, entre uma coluna e outra. Tinha que ser 5 côvados, porque cada quadrante daquele terá 5 côvados de base e 5 côvados de altura, porque as cortinas externas tinham 5 côvados, tá certo? Então cada quadrantezinho daquele vai ter 5 por 5. Nós vamos ver por quê. Então, com essa figura projetada, nós podemos ler o texto, que vai nos ajudar a visualizar bem. Farás também o átrio do tabernáculo. Ao lado meridional, seria sul, né, que dá para o sul, o átrio terá cortinas de linho fino retorcido. Esse era o material de toda a cortina, por isso está branquinho ali. Linho finíssimo retorcido, linho puro, né? Retorcido. Toda ela, com exceção da porta, como está escrito aí. Cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados, mais ou menos então 50 metros. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Veja de novo aí o bronze. Tudo que toca ao átrio externo é bronze. É bronze no altar, é bronze na pia, é bronze nas bases da coluna, porque a questão envolvida é julgamento do pecado, para que então nós possamos entrar lá naquela tenda interior, onde tudo é de ouro, que toca então a glória de Deus, a comunhão com Deus mais íntima, profunda, né? Então as suas bases serão de bronze, continuando no verso 10, os ganchos das colunas e as suas vergas, verga é aquela cabecinha, olha, de cada estaca, e em cada estaca havia um gancho, onde os irmãos estão vendo como as cabanas de hoje, né? Os acampamentos, aquelas cordazinhas eram presas, ó, e a estaca fincada na areia, né? Então em cada cabeça de coluna havia um gancho, para se prender então essa corda e amarrar, como uma barraca, né? Então vergas e ganchos serão de prata, não de bronze. Nós vamos ver por quê. Continuando aí, verso 11. De igual modo, para o lado norte, ao comprido, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, eram iguais, claro, né? Retangular. As suas 20 colunas e 20 bases de bronze, novamente, repete o que está escrito no verso anterior. Os ganchos e vergas de prata, de novo. Na largura do átrio para o lado do ocidente, o fundo, haverá cortinas de 50 côvados. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado oriental para o levante, o lado da porta, então, a frente, que dá para o sol nascente, né? Será de 50 côvados. As cortinas, verso 14, para um lado da entrada serão de 15 côvados. Por quê? Porque lá na frente, olha só, dos dois lados da porta, nós temos somente 3 colunas. Se contar os extremos da porta, nós poderíamos contar 4, né? Contando as de canto. Então nós teríamos 3 vãos. Cada vãozinho daquele tem uma cortina de 5 por 5, né? Aí está dizendo 15 côvados, porque está somando os 3 vãos, tá certo? Então as cortinas para um lado da entrada serão de 15, verso 14, como está escrito aí. E as suas colunas serão 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada, então ele tomou, olha, um lado e o outro, porque a porta está no centro, bem centralizado. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 15 côvados iguais. As suas colunas serão 3, suas bases 3. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados. Agora 20, porque são contadas 4 colunas para a porta. 5 côvados cada uma, total 20 côvados. De estofo, agora muda o tecido, como está lá no desenho, né? De estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Obra de bordador. Suas colunas serão 4 e suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata, os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá 100 côvados de comprido e 50 de largo, por toda a banda, e 5 de alto, está vendo? Toda essa cortina tinha 5 côvados. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases de bronze. Veja o verso 19, o último que nós vamos ler.
Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio serão de bronze. Tá certo? Claro que esses utensílios desse verso 19, está se referindo aos utensílios usados aí, porque lá no Santo dos Santos não tinha nada de bronze, e nem no santo lugar, era tudo de ouro. Aquelas espevitadeiras do candeeiro, lembra? Os apagadores com que eles usavam para apagar os pavios, eram de ouro, lá no santo lugar. Mas aqui fora, ganchos, pás, tudo que nós já vimos quando estudamos o altar, não é? Aquele garfo que os sacerdotes usavam para mexer a carne lá do sacrifício, tudo de bronze, porque tudo tem a ver com o julgamento do pecado. Tá certo? Pode apagar então essa transparência. Irmãos, nós precisamos de um verso que eu já citei, mas seria bom nós reexaminarmos, lá do Novo Testamento, para nós então lançarmos luz de lá, como devemos fazer, para nos ajudar a interpretar adequadamente essa tipologia, né? Então vamos lá no livro de Tito. Tito, capítulo 3. Veja o versículo 5, a clareza desse versículo, nos ajudando a interpretar esse átrio do tabernáculo. Tito 3, verso 5. Nós vamos focar aqui o finalzinho do verso. Ele está falando sobre essa salvação, grande salvação, né, do nosso Deus por meio de Cristo. Então no verso 5 ele diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar. Agora vem duas expressões que falam exatamente sobre a realidade espiritual daqueles dois móveis que estavam no átrio. Um é o altar de bronze, o outro é a pia de bronze. Aqui diz que o lavar que esse Senhor conquistou para nós na cruz, por meio do Espírito Santo, né? Um lavar então agora subjetivo, por causa da obra que o Senhor realizou, é um lavar, em primeiro lugar, regenerador. Se nós quisermos usar uma palavra para resumir a verdade tipificada pelo altar de bronze, essa seria a palavra: regeneração. Ali nós fomos expiados, então nós podemos receber a natureza de Deus em nós, nós fomos regenerados. O lavar de Deus é regenerador, porque o nosso pecado foi totalmente tratado na cruz. Nós não temos dívidas a serem pagas com Deus. Nós podemos, quem sabe, termos pecados a serem confessados. Se a tua consciência te acusa de algum, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é? Essa é uma questão. Mas nós não temos nenhuma dívida a ser paga, porque toda a dívida daquele que crê foi paga naquela cruz. Então, baseado nesse pagamento, esse lavar é regenerador. Nós já nascemos de novo, já recebemos de Deus uma nova natureza. Agora, isso é no que concerne ao altar do holocausto que nós já estudamos. Agora, a próxima palavrinha de Tito: o lavar não é só regenerador, mas é renovador. Irmãos, interessante, porque regeneração é uma vez só. Quem já nasceu de novo, não vai nascer de novo, não é? Não tem duplo novo nascimento, só tem um novo nascimento, assim como só tem um nascimento natural. Quando nós nascemos de Deus, não nascemos da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, né? Do alto, como o Senhor falou em João 3, ou do Espírito, né? Essa é uma verdade eterna, é baseado no que o Senhor Jesus fez também uma única vez na cruz do Calvário. Ele não vai morrer de novo, Ele não precisa completar seu sacrifício, nós também não vamos completar o nosso novo nascimento. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, né? Então o lavar é regenerador uma vez por todas, mas ele é regenerador uma vez por todas, mas é renovador vez após vez. A gente não vai se deter nessa verdade agora, porque ela é a verdade ligada à pia de bronze, que não é objeto do nosso estudo hoje, né? Mas veja como esse versículo, irmãos, ele lança tanta luz na verdade do átrio. Lavar regenerador, por causa do que o Senhor fez na cruz, e renovador,
por causa da disposição do Senhor em, pela palavra, estar lavando a igreja para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Não é? É um lavar contínuo, renovador. Esse texto é fundamental para nós compreendermos por que o Espírito Santo colocou aqueles móveis naquela sequência. Não pôs a pia na frente, não pôs a água na frente, pôs o sangue na frente. Outro texto que já citei várias vezes, mas precisamos ir nele de novo. Quanto mais pisarmos essas verdades, melhor. Abra em João 19, Evangelho de João, capítulo 19, verso 34. Que versículo mais precioso esse, irmãos. Esse está falando daquele Senhor Jesus, que é a realidade espiritual de todo esse tabernáculo que nós estamos estudando. O Verbo se fez carne, o Verbo que era Deus e que estava com Deus, o Senhor, o Filho de Deus, o Verbo se fez carne. E João usa a palavra correlata grega que aparece no hebraico, lá nos livros da lei, para falar sobre o tabernáculo. João usa a palavrinha, o Verbo se fez carne, em João 1,14, e tabernaculou entre nós. A palavra na nossa versão portuguesa é e habitou entre nós. A palavra mais precisa do grego é tabernaculou entre nós. Porque João, pelo Espírito Santo, quer deixar claro que Jesus é o tabernáculo de Deus com os homens. Assim como nós vamos ver lá na Nova Jerusalém, em Apocalipse 21, a mesma coisa. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Quando João vê aquela Nova Jerusalém, a igreja de Deus, né? Então, irmão, que coisa precisa a revelação de Deus, não é? Que coisa coerente. Como o Espírito Santo é o autor da palavra de Gênesis e Apocalipse, usando homens após homens com o mesmo foco, Cristo. Porque o ministério do Espírito Santo é falar de Cristo, não é falar de mais ninguém, não é lançar glória em ninguém mais, não é? Mas é revelar essa santa pessoa. Então, João 19, 34. Diz que quando esse verdadeiro tabernáculo, que é o Senhor Jesus, quando ele estava ali naquela cruz, já morto, aquele soldado vem com aquela lança para conferir se realmente ele tinha morrido. Então ele abre o seu lado, e do seu lado saiu sangue, nesta ordem, e água. João viu, testificou. Essa palavra é enfática na língua original. Está dizendo que João não é um informante, não. João é uma testemunha. Ele viu, e por isso ele pode falar com propriedade, né? Então ele diz, aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Está vendo? Gasta-se todo o verso 35 para mostrar a certeza desse testemunho. Por quê? Porque, irmãos, nós estamos vendo na cruz do Calvário o verdadeiro tabernáculo de Deus com os homens, o Senhor Jesus. E quando o lado do Senhor foi aberto, do seu lado saiu sangue, do qual aquele altar do holocausto era uma figura. Por isso nossos pecados foram expiados. Quando ele se manifesta ressuscitado com os seus discípulos, ele diz assim, um espírito não tem carne, corpo espiritual, real, que pode ser visto, tocado. Tomé tocou nele, não tocou? Seu corpo podia ser tocado. Ele disse assim, um espírito não tem carne, corpo espiritual, nem ossos, como vede que eu tenho. Mas ele não diz sangue. Por que ele não diz sangue? Porque o seu sangue foi derramado para expiação. E o sangue é a marca característica da vida humana, simplesmente humana. Mas agora o Senhor Jesus morto, ressuscitado, homem, não deixou de ser homem de jeito nenhum, ressuscitou como homem, mas agora homem glorificado, que derramou a sua alma na morte. Isaías capítulo 53. Derramou a sua alma na morte. Por isso, ressuscitado, quando ele se mostra aos seus discípulos, ele diz, um espírito não tem carne e ossos, e deixa o sangue de lado, porque o seu sangue foi derramado. Levítico 17 diz assim, a vida da carne está no sangue. Por isso o sangue dos sacrifícios eram totalmente derramados. Que coisa maravilhosa, irmãos. Foi por isso que o Senhor disse, está perfeito, está feito, ou está acabado.
consumado. Não ficou nada para ninguém no que concerne a justificação. Você não tem que operar obras de justiça nenhuma. Se você vir o Filho do Homem e nele crer, tem a vida eterna. Né? Então, sangue, altar de bronze, e água, como João diz aí, pia de bronze. Sangue para regeneração, água para purificação. Efésios 5 diz que o Senhor está lavando a sua igreja por meio da lavagem de água pela palavra. Isso é processual, é contínuo. E Ele está fazendo isso para apresentar a cada um de nós, no seu corpo, sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. E não são só as irmãs que gostam desse versículo, né? Os irmãos também. Sem ruga, sem mácula, né? Santa e sem defeito, para apresentar a si mesmo. Irmão, o Senhor vai fazer isso quer você creia ou não. Ele não está propriamente preocupado se você crê ou não, porque o Senhor Jesus na cruz disse assim, está feito. E antes de ir à cruz ele disse assim, ele não falou assim, eu e Pedro, como muitos pensam. Ele não falou eu e Paulo, o grande Paulo que eu ainda vou chamar, eu e João, o meu amado João. Ele falou, só eu edificarei a minha igreja. Só eu. Tudo que nós temos, todo o nosso privilégio como membros do corpo de Cristo é podermos ser co-operadores, não operadores. O único operador é Deus. Nós somos co-operadores dessa obra que é Ele que faz. Por isso nós precisamos ter tanto cuidado quando tocamos na igreja de Deus, porque ela é a menina dos seus olhos. Eu edificarei a minha igreja. Não há condicional nenhuma nisso, né? Que coisa maravilhosa. Então do seu lado saiu sangue, expiação, regeneração e água, porque Ele está lavando a igreja por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo. Ele morreu, Ele tem direito a ela. Hebreus 12 diz assim, quando Ele contemplou qual seria o significado dessa igreja para Ele, Ele suportou com alegria a cruz do Calvário. Por causa da alegria que lhe estava proposta, Hebreus 12, 2. Ele suportou a cruz e não fez caso da vergonha. A vergonha para Ele não era nada, porque Ele contemplava a nós, a mim e a você, miseráveis pecadores por natureza, mas amados no seu conselho eterno, desde antes da fundação do mundo. Mas esses amados no seu conselho eterno não poderiam ser salvos pela eleição, embora a eleição divina seja uma verdade, e não poderiam ser salvos pela predestinação, embora essa seja uma outra verdade bíblica, mas teriam que ser salvos pelo sangue do Cordeiro e pelo operar da fé, pelo Espírito, nos corações. A eleição não nos salva e nem a predestinação. Nós somos salvos pela obra da cruz do Calvário. E porque o Espírito Santo gera em nós fé para crer nessa obra, não é? Então do seu lado saiu sangue e água. Que testemunho. Agora, irmão, abra em 1 João. E você vai ver se esse assunto de sangue, de água, realmente não marcou esse velhinho tão amado do Senhor, esse João. Quem sabe escrevendo essa carta com seus 90 anos de idade. Qualquer um de nós dessa idade possivelmente vai estar caducando. João estava escrevendo carta para as igrejas, não é? Escrevendo cartas porque a sua memória estava cheia. Sabe com quantos anos João escreveu o Evangelho? Em torno de 90 anos. Mais de 90 anos. Possivelmente em torno dos 95 anos. Sabe por quê? O Evangelho é o seu último escrito. Apocalipse vem primeiro, na ordem cronológica. E João, quando escreve o Evangelho dele, ele nos impressiona. A tal ponto desses cabeçudos de hoje, muitos deles, que se chamam os eruditos, eles leem o Evangelho de João e dizem assim, de jeito nenhum, isso não é de autoria joanina. Bonito, né? Isso não é de autoria joanina. Porque como pode um pescador escrever num grego, koiné, como é chamado, não é? Tão fino, tão elaborado? João não tinha condição de fazer isso. Isso não é coisa para um pescador. Mas eles se esquecem, irmãos, que para você escrever ou falar sobre o seu Senhor, você não precisa ser um erudito. Você precisa apenas amá-lo.
E João o amava e sabia dizer tudo sobre ele. Então, quando João escreveu o seu evangelho, ele usa frases curtas, porque sua memória, com mais de 90 anos, estava cheia, impregnada com aquele que era a sua razão de ser, o seu Senhor. Então ele dizia: Jesus, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, ponto. Ele lembra a época. Depois ele diz: era inverno, ponto. Ele lembra a estação. Depois ele diz: Jesus passeava pelo pórtico de Salomão. Ele lembra a hora e o lugar onde Jesus estava andando. E aí ele vai escrever o que Jesus fez naquele momento. E já tinham se passado quase 60 anos do acontecido. Impressionante, porque João amava o Senhor. Na sua epístola em João, então, 1 João capítulo 5, veja o que ele escreve a partir do verso 6. 1 João capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio, este quem? O que ele está falando no final do verso 5, Jesus, o Filho de Deus, né? No verso 6, então, ele diz: este Jesus, o Filho de Deus, é aquele que veio por meio de água e sangue. Isso não sai da mente de João, está vendo? Ele veio por meio de água e sangue. Por que agora ele inverte? Porque a água, ele está se referindo ao seu batismo, onde ele foi identificado com os homens para ser o salvador dos homens. Ele não foi batizado porque tinha pecado, não é? Nele não existe pecado. João já falou isso no seu capítulo 3 dessa carta. Nele não existe pecado. Mas quando o Senhor Jesus foi batizado, João Batista não queria batizá-lo, ele disse: João, importa que se cumpra toda a justiça, porque ele estava se identificando com o homem como representante do homem, e aquele que iria à cruz pelo homem. Então João diz: ele veio por meio da água e ele veio por meio do sangue, né? Aí ele diz assim: Jesus Cristo, não somente com água. Imagine se ele fosse somente batizado. Imagine se ele exercesse um ministério de 3 anos curando enfermos, expulsando demônios, curando cegos, paralíticos, coxos, ressuscitando mortos até, multiplicando pães. Quanta bênção! Mas todo mundo iria na fila para o inferno, né? Era o máximo que se ia alcançar, né? O cego era cego, agora ele é um cego que vê e ele vai para o inferno, com a sua vista boa. Mas ele não veio somente com água, ele veio com água e com sangue. Porque o grão de trigo caindo em terra morreu. E porque ele morreu, produziu muito fruto, né? Então ele diz: não somente com água, mas com água e sangue, a cruz. E o Espírito é o que dá testemunho, tanto da água quanto do sangue, porque o Espírito é a verdade. Aí ele diz no verso 7, porque há 3 que dão testemunho. Aí, em algumas Bíblias, talvez na maioria das versões, tem uma pequena passagem entre colchetes. Isso significa que essa passagem não existe no manuscrito adotado na sua versão. Não significa de forma nenhuma que não é escriturístico, mas significa que na sua versão, no original do qual foi extraída a tua versão portuguesa, essa expressãozinha do colchete não existe, né? Como não é o nosso assunto, porque isso aqui está falando do Deus triuno, vamos pular a expressão entre colchete. Então diz: há 3 que dão testemunho. Aí abre o colchete, depois fecha o colchete no verso 8 e tem 2 pontinhos, como você está vendo aí. Então quais são esses 3 que dão testemunho? São o Espírito Santo, a água e o sangue. Está vendo? E os 3 são unânimes num só propósito. Então, irmãos, como João ficou marcado por essa realidade? Para João isso resumia toda a nossa salvação. Sangue, expiação do pecado, regeneração. Água, purificação. Aquele que nos regenerou, porque expiou os nossos pecados, ele está e estará, até que ele venha, lavando as nossas vidas, com a lavagem de água pela palavra, para nos apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Essas são as verdades do átrio, as verdades essenciais do átrio. Vamos parar por aqui, esse foco, né? Mas não fica animado não terminei ainda não. Vamos voltar lá em Êxodo 27, e vamos recolher um pouco mais de verdades ali, até onde for possível. Depois na outra quarta-feira a gente continua. Essa então é a verdade central do átrio, sangue e água. Isso é importantíssimo, irmãos. Agora queria que os irmãos vissem o que está escrito aqui no verso 10. Diz assim, olha:
Vamos falar um pouquinho dessas colunas. As suas 20 colunas e suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e suas vergas serão de prata. Vamos deixar gancho e verga por enquanto, vamos ficar só com as bases. No verso 11 ele fala a mesma coisa. No verso 12 também vai falar sobre essas colunas que tinham bases de bronze. Deixa eu procurar explicar isso para os irmãos, então, com fidelidade, a tipologia bíblica. Nós já vimos, então vou só citar, se você quiser, reveja na sua Bíblia, Apocalipse 19, 8. Esse versículo também é importante, Apocalipse 19, 8. Esse verso do Novo Testamento, de João também, ele que escreveu o Apocalipse, né, vai nos ajudar a interpretar o linho fino. Né? Precisamos usar a Bíblia para interpretar a Bíblia. Apocalipse 19, 8 fala sobre as bodas do Cordeiro. E lá diz assim que são bem-aventurados os que são chamados para essas bodas. E lá diz que essa sua esposa, que é a igreja, a si mesma já se ataviou. Lembra do verso? Aí João vai descrever como ela se ataviou. Então ele diz assim: porque lhe foi dado à igreja vestir-se de linho, resplandecente e puro. Aí o Espírito Santo vai interpretar a tipologia. Aí ele diz assim: pois o linho fino são o quê? Os atos de justiça dos santos. Então está interpretado. Não precisamos fazer força de imaginação, não é? O linho fino, branquinho, resplandecente e puro, como você viu na gravura ali, tipifica a justiça perfeita de Deus, por um lado, e, consequentemente, a justiça dos seus santos, consequentemente. Sede santos, nós, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Aquele que não conheceu o pecado, Senhor Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele, ele que é a justiça de Deus, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Já citei esse versículo na reunião anterior também, né? 2 Coríntios 5, 21. Depois você leia. 2 Coríntios 5, 21. Então, linho fino fala dessa justiça impenetrável. Projeta de novo, por favor, irmão, aquela foto. Os irmãos olhem que em volta desse átrio, irmãos, se esse átrio tivesse cercado só todo ele por essa coluna impenetrável, pense na situação. O que nós íamos fazer, quem sabe? Será que pular por cima dessa tenda aí de 2,5 metros, os mais espertos iam passar por baixo, né? Mas o Senhor designou uma única porta de entrada. Não se podia passar por baixo, nem se podia pular essa cerca, não é? Porque esse linho fino, resplandecente, puro, como diz o Apocalipse, fala da justiça impenetrável de Deus. Você já leu 1 Timóteo capítulo 6? Abra lá. 1 Timóteo capítulo 6. Veja o que é dito aqui. Sabe por que nós precisamos ver isso? Para que nós possamos dar valor à porta, irmãos. Muitas vezes nós temos um Salvador desse tamaninho, não é? Como Salvador, porque nós vemos um Deus desse tamaninho. Se nós pudermos, mesmo que palidamente, contemplar o que toca a santidade, justiça e glória do Deus que nós chamamos de Pai, nós seríamos realmente mudados. O Deus que nós chamamos de Pai é o Deus 3 vezes santo. Por isso, esse linho impenetrável, ninguém entra por aí, a não ser que Deus abra uma porta, como nós estamos vendo ali, não é? Olha o que diz Timóteo, 1 Timóteo 6, vamos ver verso 15 e 16, 1 Timóteo 6, verso 15, está falando do Senhor Jesus Cristo, da revelação do Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada a vinda do Senhor, a manifestação do Senhor, pelo bendito e único soberano. Quem vai revelar essa manifestação do Senhor? É o Pai, não é? Então o Senhor Jesus será manifestado pelo bendito e único soberano, está se referindo aí a Deus, não é? O Pai, o Rei dos reis e Senhor do Senhor. Olha o verso 16.
que é o nosso foco aqui para esse momento. O único que possui imortalidade, não é? Ele é o Deus eterno, que habita em luz. Que tipo de luz? Inacessível. Que mais? A quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Por isso que Paulo aos Coríntios diz assim: Ele mesmo, olha o tamanho dessa graça, resplandeceu nos nossos corações, para a iluminação do conhecimento, da glória de Deus. Aqui está dizendo que essa glória, homem nenhum viu e nem é capaz de ver. Mas existe um lugar, se é que podemos dizer assim, onde essa glória pode ser vista, contemplada, experimentada, adorada, gozada, em tudo que isso significa, de comunhão, de alegria, de prazer, não é? É na face de Cristo, porque Deus abriu esta porta, de estofa azul, púrpura e carmesim, porque Ele é profeta, sacerdote e rei. Azul, profeta; púrpura, rei; carmesim, sacerdote, né? Na tipologia bíblica, Jesus abriu essa porta. Então agora nós podemos ver. Por que Paulo a Timóteo diz que ninguém pode ver? Porque ele está se referindo a Deus, o Pai, dizendo que essa pessoa, essa subsistência pessoal, essa hipóstase do Pai é expressa na face do Filho, e nele podemos ver. Então quando você olha na Jerusalém, Nova Jerusalém, você não vê a glória de Deus, você vê o Cordeiro, e no Cordeiro a glória de Deus. A glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. É nele que você vê a glória. Assim como ali na lâmpada você vê eletricidade, fora da lâmpada você não vê. Tem que se manifestar ali. Ali você vê a glória de Deus na face de Cristo, né? Então, irmãos, só vendo a imensidão dessa justiça impenetrável é que nós podemos valorizar essa porta, descrita lá em Êxodo, no verso 16. Lá na sua narrativa, no verso 16 do capítulo 27, você vai ver falar sobre a porta, né? Então eu queria ler por hoje, para a gente encerrar, o tempo já está esgotando, 2 ou 3 versículos de João de novo, no seu Evangelho. Pode apagar, por favor, irmão. Onde o Senhor Jesus mostra a realidade espiritual dessa porta. Vamos lá em João capítulo 10. Próxima reunião, se o Senhor permitir, a gente volta a compartilhar sobre as bases de bronze. Ainda temos mais para falar sobre as bases de bronze e mais para falar sobre o porquê que aqueles vãos eram de 5 por 5. O que significa aqueles quadrados de 5 por 5? Os irmãos vão ver que eles coincidem com as dimensões do altar. O altar também era 5 por 5, o altar de bronze. Há uma relação magnífica entre os 5 por 5 côvados do altar e os 5 por 5 côvados da cortina. Vamos ver isso na próxima reunião. João capítulo 10, então, para a gente terminar. O Senhor Jesus disse assim, no versículo 7 de João 10. Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Irmão, quão rico é esse versículo? Porque ele está falando para judeus que estavam cansados de conhecer toda essa tipologia. Não só cansados, mas faziam isso aí o tempo todo, lá no seu templo da sua época, que era o templo de Herodes, né? Todo aquele cerimonialismo, aquele sacrifício. O Senhor Jesus se coloca na frente deles e diz assim: em verdade, em verdade. João usa essa expressão muitas vezes no seu Evangelho. Você já reparou? Só ele que usa. Mateus, Marcos e Lucas não usam. Ela é própria de João. Ela quer dizer transporte da sombra para a realidade. Então essa em verdade, expressão literal significa em realidade, em realidade. Jesus está dizendo assim: eu sou o conteúdo, eu sou o conteúdo, né? Aquilo lá era sombra. Então ele diz assim: em verdade vos digo, eu sou. Ego eimi, importando aquela expressão do Senhor Deus lá em Êxodo 3, na sarça ardente, quando ele se revelou a Moisés dizendo: eu sou o que sou. Agora o Espírito Santo translitera isso aí, não é? Para a língua grega, e o Senhor Jesus usa a mesma expressão com a mesma autoridade e diz assim: eu sou. Mas ele não para aí. Aquele eu sou ardia naquela sarça e aquela sarça não se consumia.
Era um Deus que mal Moisés podia chegar perto, não é? Mas agora esse Deus está revelado na face de Cristo como Redentor. Então ele diz, eu sou, mas esse eu sou não está exterminando os seus discípulos. Esse eu sou está abrindo a porta da graça e dizendo então, eu sou a porta das ovelhas. Que versículo precioso, irmãos. Depois, vamos ler um pouquinho mais que ele vai repetir. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. De novo, se alguém entrar por mim, será salvo. Agora ele usa uma expressão muito curiosa. Ele diz entrará e sairá. Se você forçar a tipologia, você vai falar, nossa, que coisa estranha, a gente pode entrar por Jesus e pode sair de Jesus. Quem sabe então a gente pode cair da graça e perder a salvação, como muitos pensam. Seria incoerente com o que o Senhor Jesus disse em outros textos todos em João. Quando ele diz que lhes dá a vida eterna, que jamais perecerão eternamente, que ninguém lhes arrebatará da sua mão, não é? Então cuidado para você não usar a tipologia, aliás, usar a linguagem figurada e fazer doutrina, não é? Então quando ele diz entrará e sairá, não está dizendo sair dele não, está dizendo sair com ele, sabe por quê? Porque a ovelha não sai sozinha do aprisco. Então ele está dizendo entrará por mim, porque ele é a porta das ovelhas, e sairá, e ele continua, e achará pastagem. Quem procura pastagem para a ovelha é o pastor. A ovelha é tão insonsa, tão burrinha, que ela não sabe encontrar pastagem. O pastor é quem procura pastagem para a ovelha, é quem faz tudo pela ovelha. Não é? O animal mais idiota que tem é a ovelha, não é? Figura nossa, não é? Nós precisamos desse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, não é? Então, irmãos, graças a Deus por essa porta. Ele termina de descrever essa porta, se você olhar aí, logo no verso 11, olha. E ele faz a analogia, né? Ele coaduna as duas expressões. Ele diz assim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Aí ele diz, entrará e sairá, porque ele nos conduz. E achará pastagem, porque ele nos encontra a pastagem. Ele é o pastor, não é? Exatamente porque ele faz isso, ele fala então no verso 11, eu sou o quê? O bom pastor. Coisa maravilhosa, né? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Irmãos, tudo isso está tipificado nesse tabernáculo. Claramente. O Senhor nos dê graça para podermos prosseguir a próxima reunião, então vendo um pouquinho mais desse átrio tão precioso. Nós somos aqueles que têm o privilégio de estar do lado de dentro. Nós estamos do lado de dentro dessa cortina, não é? E podemos olhar, desfrutar e gozar todas essas bênçãos do lado de dentro, não como investigadores, não como curiosos, mas como aqueles que já têm o Espírito Santo e pertencem a esse grande pastor. Ele é descrito assim no Novo Testamento, né? O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, João. O grande pastor das ovelhas, Hebreus. E o supremo pastor que há de se manifestar, Pedro. Nosso bom, grande e supremo pastor. Graças a Deus. Amém. Vamos orar. Ó Pai, nós carecemos tanto de termos o véu do nosso entendimento rasgado, Senhor, para podermos ver melhor a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Abre os nossos olhos, Senhor, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Muito obrigado, porque nós já reconhecemos que somos ovelhas deste pastor. Muito obrigado, porque somos rebanho de Teu pastoreio. Ó Senhor, que privilégio nosso coração desfruta. Confirma-nos, Senhor, com intensidade cada dia, esse pertencimento que temos a Ti, porque essa é a nossa maior alegria, essa é a nossa maior glória, sermos Teus e o Senhor ser nosso. Pedimos ao Senhor que possas, o Senhor mesmo, aplicar a Tua palavra no coração de cada um de nós, Senhor, de forma pessoal, segundo aquilo que o Senhor entende como necessidades de cada um de nós. Desobstrui, Senhor, nossa mente, nosso coração, edifica-nos para Ti. Nós Te entregamos tudo o que foi partilhado aqui nessa noite, para que o Senhor use como lhe aprouver. Em nome de Jesus. Amém.